seguir, ouviremos o senhor Rodrigo Constantino, ele que é formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pelo IBMEC. Trabalha no setor financeiro desde 97. É autor de 5 livros: Prisioneiros da Liberdade, Estrela Cadente, As Contradições e Trapalhadas do PT, Egoísmo Racional, o Individualismo de Ayn Rand, Uma Luz na Escuridão e Economia do Indivíduo, o Legado da Escola Austríaca. Escreve artigos para diversos sites, assim como para a revista Voto, para a coluna de gestor do jornal Valor Econômico, é colunista ainda do jornal O Globo. Membro fundador do Instituto Millennium, diretor do Instituto Liberal, membro do Conselho Consultivo do Instituto Federalista e membro do Conselho de Administração do Instituto Mises Brasil. Foi vencedor do Prêmio Libertas em 2009 no 22º Fórum da Liberdade. Senhor Rodrigo Constantino, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. É sempre um prazer falar nesse tipo de evento. Eu faço apenas um alerta em minha defesa. Eu fui convidado de última hora pelo Daniel, por causa do Irene, que parece que afastou o palestrante que ia vir dos Estados Unidos, e não deu tempo, obviamente, de produzir nenhum material, nenhuma coisa ordenada. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é pensar alto. Então, peço perdão aí se parecer um pouco desconexo. E eu quero falar sobre liberdade, obviamente, e Estado, que é o tema do painel, e falar um pouco de cultura da liberdade e o que eu entendo também por liberdade. Preciso lembrar que ninguém vai dizer que é contra a liberdade. Então, antes de qualquer tipo de debate desse tipo, é preciso definir os termos. Durante a Revolução Francesa, por exemplo, atribuída a Madame Roland, ela disse a famosa frase: ó liberdade, quantas pessoas mortas em seu nome. Então eu tenho muito receio de pessoas que tentam monopolizar o conceito de liberdade. Mas, historicamente falando, o que eu acredito que mais dá para contrapor a liberdade seria o conceito de igualdade, igualdade visto aqui como igualdade de resultados, ou algo muito próximo disso. E, para mim, quando o debate afunila nessa direção, eu não tenho muita dúvida do que defender. A igualdade de resultados, ela não só é impossível de ser obtida na prática, como a tentativa de obtê-la leva inexoravelmente a regimes tiranos, e, além de tudo, eu considero ela não um fim nobre, que dá errado, infelizmente, pelos meios, mas um fim imoral. Eu acho que seres humanos, ainda bem, não se parecem cupins, não se parecem insetos gregários e não deveriam colocar como uma meta a ser alcançada a igualdade de resultados. Muito menos a igualdade só material, que é o que está no fundo no discurso desse pessoal igualitário. Seria muito raso, muito materialista, apesar deles acusarem os capitalistas disso, você achar que todo mundo tem que ter contas bancárias similares. Eu não vejo muito por que isso. Mas eu vejo por que defender a liberdade individual, e fazendo aqui uma clara distinção entre liberdade de e liberdade para. É outra confusão que se instala em muitos debates, porque muita gente confunde liberdade com poder. Eu sou livre para voar, Até hoje ninguém me impediu de voar, a não ser o fato de eu não ter asas, a não ser a própria natureza, que não me deu esse poder. Então, a liberdade que eu, como liberal, defendo, ela não tem nada a ver com essa liberdade, muitas vezes, que a gente vê no discurso tido como de esquerda, que é uma liberdade confundida com poder. Liberdade de moradia, liberdade para viajar, todos têm direito a uma vida digna e por aí vai. Essa liberdade está confundindo o termo com o poder. Para você ter uma moradia, você tem que poder comprar uma casa, para você ter acesso à saúde, ter acesso a bens tecnológicos modernos, você tem que poder tê-los, E enquanto não tiver ninguém te impedindo disso, você sim é livre, ainda que você não tenha condições de comprar, condições de adquirir esses bens que você demanda, que você almeja. Então essa já é a primeira distinção clara que eu faria. Outra coisa que eu gostaria de destacar no debate sobre liberdade e Estado é que muitas vezes as pessoas, especialmente no Brasil, mas isso é um problema mundial que eu vejo, elas separam os lados diferentes em direita e esquerda. Isso é um conceito que gera muita confusão. Onde é que entraria o liberal, por exemplo, o liberal clássico?
nessa diferenciação, nessa segmentação de direita e esquerda? Eu não sei responder. A princípio, tem mais afinidades com certas bandeiras tidas como de direita, mas, sem dúvida nenhuma, liberal não é direita. Se direita, a gente entende, não Hitler, não vou nem chegar nesse ponto absurdo, Hitler era socialista, mas não é direita nem mesmo tida como a direita americana, por exemplo, que defende e defendeu o governo Bush. Isso não é liberal. Então, a distinção que eu prefiro trazer para o debate sobre liberdade e Estado, e o papel do Estado na liberdade, é a divisão entre coletivistas e individualistas. Coletivistas são aqueles que pegam uma característica qualquer do ser humano e usam exclusivamente ela como a característica relevante. Exemplo, a nação onde você nasceu por acaso, acidente geográfico, a raça que você tem, raça entre aspas aqui, né, um conceito não científico, a classe que você pertence, trabalhadores, capitalistas, e por aí vai. Então ele pega certas características e utiliza essa única característica que ele resolve colocar como relevante, como a única que importa. E adota então, a partir daí, uma postura tribal de nós contra eles. Quer dizer, todos aqueles que nasceram no meu mesmo território são meus aliados contra aqueles de fora. É o nacionalismo xenófobo. Todos aqueles da minha classe são meus aliados contra o capitalista, por exemplo. É o coletivismo de classe. Todos aqueles da minha cor, da minha raça, têm que se unir contra os outros, os brancos. É o coletivismo de raça. Então, a postura do liberal é uma postura individualista nesse conceito, né? Nesse critério de colocar o indivíduo como um fim em si mesmo, que não deve a sua existência a algum construto qualquer coletivista. A nação não está acima do indivíduo, a raça não está acima do indivíduo, o credo religioso não está acima do indivíduo, e ele tem direito à sua existência por si só. Ele não é uma peça de um tabuleiro de xadrez sacrificável em nome de algum bem maior qualquer, que foram, inclusive, as desculpas que, desde sempre, utilizaram para cometer as maiores atrocidades que se tem conhecimento na história. Então, começa por aí. O liberal, ele prega esse individualismo, como um indivíduo, um fim em si mesmo. O que, parênteses, não é, obviamente, o mesmo que sociopatia, né? O individualismo, ele não necessariamente tem que estar atrelado a essa visão pejorativa de egoísmo, de dane-se o resto, o entorno onde você vive, não é nada disso, né? Eu conheço vários liberais sensíveis às causas, por exemplo, de melhorar condições de vida dos mais humildes ou de se preocupar com certas coisas ligadas ao patriotismo. Não é esse o ponto. O ponto é que ele não vai ser um sociopata, mas ele também não vai ser um sujeito que ignora o indivíduo em nome desse bem maior. Outra característica que faz parte da doutrina liberal, digamos assim, é, desde o seu nascedouro, a humildade. Isso aqui também eu acho que diferencia muito dos seus antagonismos. O liberal, por definição e acima de tudo, ele é humilde. Ele é humilde na concepção do conhecimento, na busca do conhecimento, da liberdade, da verdade. Ele é um sujeito que não se considera o dono absoluto da razão, ele não fala em nome da única verdade existente, ou apenas a liberdade que ele defende é a liberdade que presta. Ele não se considera, enfim, um monopolista das virtudes. Ele é um sujeito humilde por reconhecer a complexidade do mundo, por reconhecer como é delicado a vida em sociedade, o homem sendo o que é. Então, essa é uma outra característica que, de largada, eu acho que coloca os liberais em oposição a todos aqueles outros grupos que são autoritários, de certa forma, por falar em nome de uma verdade absoluta, por trazer a descoberta, em suas concepções, do que é a justiça com J maiúsculo e aquilo que deve ser, então, imposto a todos os alienados, a todos os hereges que não comungam da mesma fé. Então, podemos pensar em tantas atrocidades cometidas em nome disso, inclusive com o respaldo, com a embalagem da pseudociência. Marxistas diziam ter descoberto o marxismo pela via da ciência.
e outros campos também defendem certos modelos, jurando falar em nome da razão com R maiúsculo, e todos aqueles que discordam são seus inimigos. Isso é muito perigoso, isso é antiliberal na sua essência. Desde Freud, com mal-estar na cultura, sabemos que a vida em sociedade ela demanda, por definição, abrir mão de certas coisas, de certas liberdades até mesmo. E daí vem, então, essa postura liberal de fato, e não só no discurso, defender o pluralismo de ideias, defender o debate civilizado e defender com humildade a busca por uma sociedade melhor. E eu diria também que outra grande característica dos liberais que colocam esse grupo de pessoas contra tantos outros é justamente o fato de não acharmos que é um corolário do primeiro ponto. Por não termos a razão absoluta do nosso lado e por não termos uma receita pronta de bolo e sabermos o que é justo e a única forma de se viver em sociedade de forma livre, nós entendemos que esse caminho é um processo ininterrupto, é um processo que jamais acabará. Isso coloca os liberais em contraponto a todos aqueles que defendem um ponto de chegada. Eles sabem o que é certo, eles sabem o que é justo, eles sabem o que é a liberdade, com L maiúsculo, portanto, eles defendem um modelo fechado. Eles defendem um ponto de chegada, um ponto final. Liberais não são assim. Liberais entendem a falibilidade humana, liberais entendem que nós não temos como chegar a essas verdades absolutas e, por isso mesmo, nós defendemos um caminho que jamais vai acabar, porque é um caminho de tentativa e erro, é um caminho gradual, é um caminho que nos coloca incessantemente em luta por redução de erros e por tentativa de viver com mais liberdade. Veja bem, eu falei mais liberdade, porque jamais vai existir essa liberdade plena que tantos utopistas sonharam e sonham até hoje, o que é muito perigoso. E aí vem um outro ponto dos liberais também, por defenderem esse caminho e não esse ponto de chegada, eles entendem que a vida cá embaixo, no mundo real, e não nas lindas torres de marfins que aceitam qualquer construto lindo, abstrato, entendem que a vida aqui exige trade-off. A vida, para um liberal no mundo real, ela exige constantemente trade-offs. Ela não tem solução. Os problemas, eles não são solucionáveis, eles são mitigados. Nós trocamos um problema maior por um problema menor, mas nós vivemos sempre com problemas a serem resolvidos e jamais a liberdade vai ser uma coisa que vai vigorar de forma plena. O que me remete a um grande pensador que já foi citado 2 vezes aqui hoje, que é Tocqueville. Ele é mais conhecido por seu livro Democracia na América, mas ele tem um outro livro, Lembranças de 1848, onde ele fala de revoluções, incluindo a francesa. E ele era muito cético com revoluções, assim como todo liberal também é. Liberal desconfia de revoluções que vão chacoalhar todo o sistema, virar de perna para o ar e resolver o problema e entregar um modelo de sociedade pronto e livre. O liberal, por definição, é cético. Ele é cauteloso, ele defende mudanças, sim, ele não é apegado a um status quo, ele não é um conservador, mas ele entende que as mudanças devem ser graduais, que experimentos sociais devem ser vistos com muito cuidado. E nessa linha temos vários pensadores importantes, Karl Popper e tantos outros. O que, novamente, para me aproximar do fim do meu pensamento alto, me leva a Popper e Mises e tantos outros pensadores que entenderam aquilo que, de certa forma, Churchill popularizou de forma tão brilhante como era de seu tipo, de seu feitio, na famosa frase que a democracia é o pior modelo existente, exceto todos os outros. O liberal, ele é sim um democrata. Ele entende que a democracia não é um Deus, portanto, não é um Deus que falhou. Ele não é Deus, hora alguma foi Deus, o conceito de democracia para um liberal. Ele apenas é a forma mais pacífica que se conhece e que se foi testado para eliminar erros, para tirar
maus governantes sem derramamento de sangue, sem revoluções, que, à exceção da Revolução Americana, muito particular, feita por americanos com a cultura da liberdade, contra ingleses, que eram seus pais intelectuais, né? Então, é uma coisa muito peculiar o que aconteceu ali. Tirando essa revolução, quase todas as outras entregou algo pior do que tirou, ou então trocou 6 por meia dúzia. Eu, por exemplo, só fazendo um parênteses, quando vejo o que se passa agora em Trípoli, não consigo soltar fogos de artifício. É óbvio que eu vou celebrar a retirada de um tirano cruel do trono. É óbvio que eu vou ficar feliz com Gaddafi sendo julgado ou até mesmo morto. Mas daí a achar que aqueles barbudinhos atirando para cima vão conseguir colocar no lugar algo parecido com um modelo democrático, com amplas liberdades individuais, vai uma distância que beira, né, a ingenuidade infantil. A liberdade não se dá num vácuo, ela não se dá nem mesmo só por instituições construídas de cima para baixo. Ela demanda um ambiente que preza a liberdade individual. E daí a importância citada no início da cultura da liberdade. Isso não é uma coisa que se conquista de uma hora para outra. Isso é uma coisa que precisa ser alimentada geração a geração. Isso é uma coisa que precisa ser conquistada, passada para todos. E, claro, quando nós pensamos no caso do Brasil, é para qualquer liberal ou qualquer pessoa que tenha apreço por esses conceitos aqui descritos de liberdade individual, ter calafrios. O Brasil é um país cujos valores mais básicos a um liberal passou mais longe do que Plutão da Terra. Nós vivemos num país paternalista, patrimonialista, onde as pessoas, e veja bem, essa visão maniqueísta que culpa tudo do Estado e nada das pessoas, somos todos vítimas de um Estado malvadão, essa é uma visão muito boba, essa é uma visão que não entende que o problema está no povo, o problema está nas escolhas que fazemos. Se você abolir o Estado, como alguns anarquistas gostariam, da noite para o dia, o que você vai ter no lugar é algo muito parecido com o que você tem hoje. Não tem diferença. O povo está demandando isso. O povo ignorante, o povo até mesmo da elite, ele quer paternalismo, ele delega ao papai governo os cuidados até mesmo de seu filho, porque ele não é responsável o suficiente para pedir, para demandar as rédeas de suas próprias vidas. Então, o brasileiro é um povo acostumado com essa visão paternalista do Estado, de tutela, de delegar ao governo os rumos da nossa vida. Enquanto isso não for alterado, o resto é quimera, o resto é sonho, e não há, o Hélio queria me proibir de usar essa palavra hoje, mas não há nenhuma panaceia que vá colocar o Brasil de uma hora para outra nos rumos da liberdade ou de mais liberdade individual. Não se enganem, isso será uma luta árdua, constante, inglória, porque mexe com conflitos de interesses, mexe com muita gente, como na palestra brilhante do Raul Veloso, isso ficou claro, mexe com muita gente interessada nesse modelo, que se beneficia desse modelo, e mexe, acima de tudo, com uma mentalidade enraizada na população brasileira, que desconfia e teme a liberdade individual. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Rodrigo Constantino.